Em 1883, no garimpo de Lençóis, Chapada Diamantina, província da Bahia, 9 corpos de feitores foram encontrados degolados numa manhã de São João, com as gargantas abertas num corte só de facão. As marcas na madeira das portas mostravam que alguém havia cortado primeiro as cordas que prendiam as travas por dentro. Antes de continuar, comenta tua cidade e a hora exata no teu relógio agora. O cheiro de pólvora dos rojões ainda pairava no ar quando descobriram os primeiros cadáveres na casa de Joaquim Severino da Rocha, atravessador de diamantes da região. O relatório do delegado Antônio Marques de Souza registra ferimentos profundos no pescoço, executados com lâmina afiada de grande porte. Quem cortou sabia exatamente onde acertar para que a morte fosse instantânea. Alcina Benedita dos Santos tinha 32 anos e comandava uma equipe de 15 pessoas escravizadas no garimpo da fazenda Bom Jesus. O inventário de 1882 da propriedade lista seu nome como Preta Robusta, estimada em 800 mil réis, especialista em separação de cascalho diamantífero. Mas Alcina não era apenas uma trabalhadora. Ela conhecia cada vereda, cada esconderijo natural da Chapada, cada rota de fuga que os quilombolas usavam há décadas. A dívida que selou o destino de Severino começou 3 meses antes, quando ele perdeu uma aposta de 2 contos de réis em briga de galo. O credor, Coronel Basílio Teixeira Guedes, não aceitou o pagamento em diamantes ou terras. Queria mercadoria viva e jovem. 3 meninas escravizadas, entre 12 e 15 anos, para saldar a conta. O caderno de negócios de Severino, encontrado queimado pela metade, ainda trazia a anotação: combinar entrega das 3 peças para quarta-feira da Ascensão. Alcina soube do acordado numa terça-feira de maio, quando ouviu Severino discutir detalhes com seu capanga, Feliciano Barbosa. As 3 escolhidas eram Rosa, filha de 16 anos, que ela havia criado desde pequena, Joaquina, prima de 15, e Firmina, menina de 12 anos, que chegara no último leilão. O plano era entregá-las na véspera de São João, aproveitando que muitos homens estariam bêbados com as festividades. Nos dias seguintes, Alcina começou a tecer sua rede de aliados. Conversou com Benedito Gomes, ferreiro escravizado que sabia afiar lâminas em silêncio. Procurou Maria Quitéria, lavadeira que conhecia os horários exatos de cada feitor. Aproximou-se de João Cativo, carregador que memorizara todas as rotas dos garimpeiros livres que contrabandeavam pedras. Cada conversa acontecia durante o trabalho, em código, misturada a instruções sobre peneiração ou transporte de cascalho. O arsenal foi reunido aos poucos. 3 facões de cortar cana desapareceram do depósito de ferramentas sem que ninguém desse pela falta. Uma bilha de cachaça foi esvaziada e enchida com querosene. Cordas de amarrar burros sumiram da estrebaria. O rosário de contas pretas, que Alcina sempre carregava, ganhou significado novo. Cada conta representava um dos 9 alvos que precisavam ser eliminados. O plano foi ajustado durante a novena de São João. Enquanto as pessoas livres se embebedavam e soltavam fogos, a operação começaria exatamente à meia-noite, quando o estrondo dos rojões abafaria qualquer grito. Alcina dividiu o grupo em 3 esquadrões. Um para cortar cordas e abrir portas, outro para eliminar os feitores, um terceiro para queimar documentos e apagar rastros. A fuga aconteceria pela antiga trilha dos quilombolas do Rio do Pires, onde pegadas
se perdiam entre pedras e riachos. Na véspera do dia combinado, Severino reuniu seus homens para acertar detalhes da entrega. José Matias do Espírito Santo, seu feitor-mor, vangloriava-se de ter quebrado mais de 50 negras rebeldes com seu chicote de couro cru. Cipriano Antunes, responsável pelos castigos, ria ao contar como fazia pessoas escravizadas carregarem pedras de 10 quilos amarradas ao pescoço durante dias inteiros. Cada um dos 9 homens presentes tinha uma assinatura de crueldade. Uns preferiam ferro em brasa, outros gostavam de açoite no tronco. Alguns se especializaram em tortura psicológica. Às 11 da noite, quando começaram os primeiros foguetes, Alcina deu o sinal combinado. Acendeu uma lamparina na janela da senzala e apagou 3 vezes seguidas. Benedito distribuiu os facões recém-afiados. Maria Quitéria confirmou que os feitores estavam todos recolhidos, bêbados nas suas casas. João Cativo posicionou-se na entrada do garimpo para vigiar possíveis reforços vindos da cidade. O primeiro alvo foi José Matias, que dormia de porta aberta confiando na autoridade do cargo. Alcina cortou a corda que prendia a tranca, empurrou a porta devagar e degolou o homem antes que ele acordasse completamente. O sangue escorreu pela esteira de palha enquanto ela limpava a lâmina na camisa dele. Do lado de fora, o céu explodia em cores com os fogos de artifício da festa. Cipriano Antunes tentou reagir quando acordou com o barulho, mas Benedito já estava ao lado da cama. O golpe veio de baixo para cima, cortando desde a garganta até quase a nuca. Maria Quitéria encontrou Feliciano Barbosa tentando escapar pela janela e o atingiu nas costas. Ele caiu no chão, com o peito aberto, ainda se debatendo. Cada morte era executada em silêncio, com precisão cirúrgica. Os outros 6 morreram em sequência, todos da mesma forma. Um corte profundo no pescoço, rápido e certeiro. Nenhum teve tempo de gritar ou pedir socorro. O método era sempre o mesmo: cortar a corda, abrir a porta, atacar no escuro. Em 30 minutos, todos os feitores da fazenda tinham sido eliminados. O cheiro de sangue misturava-se com o odor da pólvora que descia das montanhas. Enquanto isso, o terceiro grupo cumpria sua parte do plano. Joaquina e Firmina queimaram todos os documentos que encontraram na casa. Grande, livros de registro, cartas de alforria falsas, contratos de empréstimo, recibos de compra e venda de pessoas. Rosa derramou cinza fria sobre os ferros de marcar para apagar os números gravados no metal. Tudo que pudesse comprovar propriedade humana virou fumaça na noite de São João. Às 2 da manhã, quando os fogos cessaram, Alcina iniciou a evacuação. 15 pessoas escravizadas, 3 agregados livres e 2 crianças nascidas no garimpo seguiram pela trilha dos quilombolas. Levavam apenas o essencial: farinha, rapadotsa, facões e algumas pedras preciosas roubadas do cofre de Severino. A caminhada seria longa. Destino final: o quilombo da Serra da Tromba, a 3 dias de marcha pelas montanhas. A descoberta dos corpos só aconteceu na manhã seguinte, quando o sino da fazenda não tocou para despertar os trabalhadores. Um vaqueiro livre encontrou José Matias caído na sua casa, com a garganta cortada e moscas cobrindo o sangue seco. Em meia hora, todos os 9 cadáveres foram localizados. O delegado Antônio Marques de Souza chegou ao meio-dia e encontrou um cenário que chamou de matança organizada por mãos experientes. Se essa história está te impactando, compartilha nos comentários
qual foi o detalhe que mais te chamou a atenção? O auto de devassa, instaurado pelo juiz Cândido Augusto de Melo, lista 23 pessoas como fujões suspeitos de participação em homicídio coletivo. Mas quando a expedição de resgate chegou ao garimpo no dia 25 de junho, encontrou apenas rastros confusos e fogueiras apagadas. As pegadas se perdiam entre rochas da chapada, e os cães farejadores se recusavam a seguir certas trilhas, como se o cheiro humano tivesse simplesmente desaparecido. A primeira contradição documental aparece logo no relatório inicial. O delegado registra que os crimes aconteceram entre meia-noite e 2 da manhã do dia 24 de junho. Mas a ata da Irmandade do Rosário de Lençóis marca presença de Alcina na novena das 7 da noite do mesmo dia 23. Uma pessoa não conseguiria estar em 2 lugares distantes 60 quilômetros no mesmo período. Alguém estava cobrindo rastros ou os documentos foram alterados propositalmente. A perseguição durou 3 meses. Capitão Honorato Alves comandou uma expedição de 40 homens armados, incluindo capitães do mato experientes e índios rastreadores. Seguiram pistas falsas plantadas pelos quilombolas, pegadas que levavam a desfiladeiros sem saída, fogueiras que indicavam acampamentos fantasmas, roupas abandonadas, que sugeriam mortes por ataque de onças. Cada vez que pensavam estar próximos, encontravam apenas pedras e mato fechado. Em setembro de 1883, um delator surgiu oferecendo informações em troca de alforria. Damião Pereira, agregado que trabalhava no garimpo vizinho, jurou ter visto Alcina atravessando o rio São Francisco numa canoa, rumo a Oés Quilombos de Minas Gerais. A expedição seguiu a pista por 15 dias, gastou 300 mil réis em mantimentos e não encontrou nada além de comunidades de pescadores que negavam ter visto qualquer fugitivo. A segunda contradição está no inventário da Fazenda Bom Jesus, finalizado em outubro. O tabelião José Maria dos Santos lista 16 escravos fujões, mas os registros anteriores apontavam apenas 15. Um nome foi acrescentado depois, possivelmente para justificar despesas da perseguição ou encobrir a venda irregular de alguma pessoa antes da fuga. Os números não fecham e ninguém questiona a diferença oficialmente. O terror se espalhou pelos garimpos da região. Feitores começaram a dormir armados, com pistolas debaixo do travesseiro e facões ao alcance da mão. Alguns abandonaram os cargos e voltaram para o recôncavo baiano. Outros contrataram capangas particulares para fazer a segurança pessoal. O preço da violência havia mudado. Quem batia agora também podia morrer. Em novembro, surgiu o primeiro relato de Alcina viva. Um tropeiro jurou tê-la visto numa feira de Jacobina, vendendo tecidos e comprando munição. Ela usava vestido de viúva, chapéu de palha e falava com um sotaque diferente, como se tivesse vindo de longe. Quando alguém a chamou pelo nome, ela se virou devagar, sorriu e disse: Alcina morreu em junho, agora sou só mais uma mulher livre. Depois disso, desapareceu entre as barracas da feira. Os últimos documentos oficiais sobre o caso datam de janeiro de 1884. O presidente da província, Antônio Araújo de Aragão Bulcão, envia telegrama ao ministro da Justiça comunicando que
os crimes da Chapada permanecem sem solução, apesar dos esforços empregados. Recomenda maior vigilância sobre elementos subversivos e sugere recrutar informantes entre os próprios escravos. A caçada oficial foi oficialmente encerrada, mas nunca declarada fracassada. A terceira contradição documental é a mais curiosa. O livro de tombo da Irmandade do Rosário registra uma missa de corpo presente por Alcina Benedita dos Santos, em 15 de agosto de 1883, mas não há registro de morte nem localização de cadáver. Alguém pagou pela cerimônia religiosa, possivelmente para criar a impressão oficial de que ela havia morrido, encerrando assim a perseguição. O nome do pagador foi raspado do livro com navalha. Nos meses seguintes, histórias começaram a circular pelas senzalas. Alcina teria sido vista ajudando fugas em Cachoeira, organizando revoltas em Santo Amaro, planejando ataques em Feira de Santana. Cada relato a colocava num lugar diferente, sempre protegendo pessoas escravizadas, sempre um passo à frente dos capitães do mato. Real ou inventada, sua imagem se tornara símbolo de resistência que os opressores não conseguiam apagar. O medo mudou a rotina dos garimpos. Feitores pararam de trabalhar sozinhos, senhores contrataram guarda-costas armados, as punições diminuíram porque ninguém queria despertar vinganças. O caso Lençóis virou exemplo do que podia acontecer quando pessoas escravizadas se organizavam de verdade. A violência institucional encontrara uma resposta à altura, e isso apavorava quem lucrava com o sistema. Em 1884, outros episódios similares aconteceram na região. 3 feitores foram encontrados mortos em Andaraí, com cortes idênticos aos de Lençóis. 2 capatazes apareceram degolados em Mucugê, sempre na véspera de datas festivas. Um administrador de fazenda foi morto a facão em Palmeiras, seguindo o mesmo padrão: porta aberta, corda cortada, golpe certeiro no pescoço. A assinatura de Alcina se espalhava pela Chapada como uma marca de justiça primitiva. Os jornais da época evitavam noticiar detalhes dos crimes. O Diário da Bahia publicava apenas notas discretas sobre mortes acidentais ou ataques de animais selvagens. Ninguém queria admitir publicamente que pessoas escravizadas estavam se organizando para matar seus opressores. A verdade assustava mais que qualquer censura. Em maio de 1885, 2 anos depois do massacre original, surgiu o último registro confiável de Alcina. Um viajante inglês, John Hamilton, escreveu em seu diário que conheceu uma mulher negra de meia idade, numa estalagem de Morro do Chapéu. Ela falava português perfeito, sabia ler e escrever, carregava sempre um facão na cintura e tinha cicatrizes fundas nas mãos. Quando ele perguntou sobre as marcas, ela respondeu: "São lembranças de quem não soube quando parar de bater nos outros." Hamilton descreve que a mulher pagou a hospedagem com diamantes pequenos, mas genuínos. Conversou a noite toda sobre injustiças do sistema escravista e conhecia detalhes impressionantes sobre revoltas históricas, desde Palmares até a revolta dos Malês. Era como falar com uma general que havia estudado todas as batalhas da sua guerra, anotou o inglês. Na manhã seguinte, ela havia partido sem deixar rastros. A partir de 1886, os relatos ficaram mais raros e contraditórios.
Alguns diziam que Alcina havia morrido de febres no quilombo da Serra da Tromba. Outros juravam que ela vivia escondida em Salvador, ajudando fugas pelo porto. Havia quem garantisse tê-la visto embarcando para a África, carregando diamantes roubados para financiar revoltas em outras colônias. A realidade se misturava com o mito, e ninguém mais sabia onde terminava a mulher e começava a lenda. O que todos concordavam era sobre o impacto do massacre de São João. Nenhum feitor da Chapada Diamantina voltou a dormir tranquilo depois daquela noite. A violência sistemática encontrara uma resposta organizada e eficiente. 9 homens morreram porque escolheram o lado errado da história. E quem sobrou aprendeu que crueldade tem preço. A abolição chegou em 1888, 3 anos depois dos últimos avistamentos confirmados de Alcina. Muitos ex-escravizados da região se recusaram a trabalhar nos mesmos garimpos onde haviam sofrido. Alguns migraram para cidades maiores, outros formaram comunidades livres nas montanhas. Poucos aceitaram continuar trabalhando para os antigos patrões, mesmo recebendo salário. A confiança havia sido quebrada com sangue. Joaquim Severino da Rocha, o atravessador que causou tudo ao tentar pagar dívidas com meninas, sobreviveu porque estava viajando na noite do massacre. Voltou para encontrar seus feitores mortos e seus trabalhadores fugidos. Tentou recomeçar com pessoas livres, mas ninguém queria trabalhar numa fazenda marcada por vingança. Faliu em 2 anos e morreu pobre em Salvador. Em 1891, Coronel Basílio Teixeira Guedes, o credor que exigira mercadoria viva, também não escapou das consequências. Em 1880, foi encontrado morto na sua fazenda em Feira de Santana, com um corte profundo no pescoço e um bilhete pregado no peito. Quem compra a gente vira mercadoria também. A caligrafia era de mulher educada e o papel tinha cheiro de diamante, perfume que só quem trabalha com pedras preciosas conhece. Hoje, em Lençóis, uma placa de bronze marca o local onde ficava a Fazenda Bom Jesus. O texto oficial fala em sítio histórico da mineração diamantífera e menciona conflitos sociais do período escravista. Não cita nomes nem detalhes, mas moradores locais sabem a história verdadeira. Crianças crescem ouvindo sobre a mulher que cortou 9 gargantas numa só noite para proteger 3 meninas. Nas noites de São João, alguns juram ouvir barulho de correntes sendo cortadas na região onde ficava o garimpo. O som vem sempre depois da meia-noite, misturado com o estampido dos fogos. Pode ser vento batendo em cercas velhas, ou galhos quebrando com o peso da umidade. Pode ser também a lembrança de que algumas correntes, uma vez cortadas, nunca mais são repostas. A história de Alcina de Lençóis não foi barbárie, foi justiça primitiva aplicada por quem não tinha tribunais nem advogados. 9 feitores morreram porque escolheram ser carrascos num sistema que transformava seres humanos em mercadoria. 3 meninas foram salvas porque uma mulher decidiu que algumas coisas valem mais que a própria vida. O Brasil escravista funcionava assim: violência de um lado, resistência do outro, até que alguém pagasse o preço final. Se essa história te alcançou, compartilha para a memória não morrer. Inscreva-se e ative as notificações.